de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Nós vamos dar início agora, né, ao último dia da nossa 13ª Semana Espírita do Quinto CRE, dando boa noite agora em especial ao Rossano. Boa noite, seja bem-vindo para nosso encerramento. Boa noite, querida amiga. Com as suas palavras. Alegria então, estar aqui com vocês. Início, nossa alegria também é imensa, né, em poder tê-lo aqui, fazendo esse encerramento dessa quinta semana espírita, ou 13ª Semana Espírita. Então, que a gente possa, né, nesse momento, harmonizar nossos pensamentos. E eu vou ler uma página hoje de preparo do livro Calma, que é da psicografia do Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, chamada Nos Encargos da Vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptamo-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura do ideal superior que abraçamos. É a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Emmanuel. Então, que possamos nesse momento nos deixar envolver por Deus, nosso Pai amado, por Jesus, nosso querido Mestre, e por todos esses irmãos que nos rodeiam, para que possamos ter uma noite agradável, de conhecimento, de aprendizado. Pedimos aos mentores amigos que possam envolver o nosso amigo Rossano com boas vibrações, para que, ao fazer uso da sua palavra, possa transmiti-la com clareza, para que nós possamos entender perfeitamente. Envolve a cada um que nos vê, que nos ouvem, para que possam também tirar o melhor aprendizado da noite de hoje. E assim, com a tua paz e com teu amparo, pedimos a permissão de Deus e do Mestre Jesus para iniciarmos a nossa reunião da 13ª Semana Espírita do Quinto CRE na noite de hoje. Que assim seja. Bom, Rossano, então agora está com você a palavra. Deus te abençoe e os bons espíritos te inspirem. Assim seja, Neise. Muito obrigado. Queridos amigos, queridos irmãos, nossos votos de muita paz, de muita harmonia.
É com grande alegria que aqui estamos para mais um estudo na Semana Espírita de Iguaçuí, do Centro Espírita Amor de Jesus. Todo ano temos a alegria de participar desse banquete de luz. Enviamos a direção do Amor de Jesus, o nosso carinhoso abraço a todos os trabalhadores e a todos os irmãos que nos acompanham agora, neste momento, pela rede Amigo Espírita. O tema que nos foi proposto é dos mais significativos: entrega-te a Deus. Conversaremos um pouco sobre essa temática num momento tão delicado da humanidade, em que a criatura humana é dominada pela ansiedade, pelo medo, pela falta de esperança, pelo desespero. E os espíritos amigos asseveram que Deus não faz sintonia com o desespero. Daí, a proposta de entregarmos-nos a Deus ser, de fato, a proposta premente, muito significativa para esse momento delicado da humanidade terrestre. Nesse período em que a Terra transita do seu estágio de provas e expiações, adentrando vagarosamente o estágio da regeneração, quando ela deixará de ser morada de espíritos renitentes no mal e será abrigo para espíritos mais comprometidos com o bem, espíritos mais mansos, pacíficos e pacificadores. Nessa proposta, entrega-te a Deus, cabe-nos primeiramente refletirmos qual é o conceito espírita de Deus. Em toda a minha juventude, eu busquei com muita ânsia um caminho espiritual. E sempre me apresentavam a figura de um Deus belicoso, de um Deus cruel, de um Deus vingativo, muito presente nas páginas das antigas escrituras. Tratava-se de um Deus pintado à semelhança dos homens. Por isso, o pensador francês Voltaire teve a oportunidade de dizer: eu não creio no Deus que os homens fizeram, eu creio no Deus que fez os homens. Quando contatei as diretrizes luminosas do Espiritismo, eu me deparei com uma apresentação da divindade das mais lindas, das mais perfeitas. Certamente não temos ainda condições de assambarcar a realidade profunda do Criador, como nós vemos no próprio Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, na questão de número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Falta-lhe para isso um sentido. Então, nós não temos condições de compreender em plenitude ainda a divindade, o Criador. Mas o Espiritismo já nos apresenta um Deus amoroso, não um Deus antropomórfico sentado no alto do céu em um trono, julgando as nações, condenando as criaturas, mas um ser que, segundo a primeira questão de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Um Deus íncito na própria criatura. Um Deus no qual estamos mergulhados, como também nos esclarecem as palavras luminosas do apóstolo Paulo. Nele estamos, nele existimos, nele nos movemos. Então Deus deixou de ser aquele ser antropomórfico com características humanas, com barbas longas, sentado num trono, e passou a ser a presença amorosa da divindade em todos os quadrantes do universo. A partir daí, muita coisa começa a mudar na conceituação teológica da Terra, porque já não se pergunta quem é Deus, ou seja, que homem é Deus, mas que é Deus. A notável pergunta elaborada pelo preclaro codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Ele pergunta: que é Deus? E a partir
dessa pergunta, nós começamos a contatar a divindade numa realidade mais bonita, mais bela, mais perfeita, mais ampla. Um Deus amor, que é também justiça, mas nós vamos entender paulatinamente que essa justiça, ela é educativa. Ela não é apenas punitiva no sentido de castigar a criatura humana. Porque o que seria a criatura humana diante desse Deus, sendo que a Terra é um planeta que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, na periferia da Via Láctea, que é somente uma galáxia entre tantas outras galáxias do universo. Então nós começamos a compreender que é Deus. Esse ser supremo, esse ser divino, esse ser todo amoroso. A partir daí também, a figura emblemática do diabo, que sempre duela com Deus, perde o significado, ou melhor, passa a ser ressignificada. Não é um ser que duela com esse Criador, mas a figura do ego ancestral, a figura do mal, o símbolo da maldade, da ignorância, da inconsciência. Em outra questão, Allan Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Kardec prossegue indagando as entidades venerandas responsáveis por esclarecer a humanidade terrestre, o que vai depois exarado no livro Luz, no livro dos Espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos nobres respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, a partir desta questão 11 de O Livro dos Espíritos, nós começamos a compreender o caminho que de fato nos levará a Deus para que realizemos a nossa entrega, paulatinamente a entrega essencial que configura a renovação da criatura humana. Então, começamos a compreender que, para de fato realizarmos essa entrega, deveremos vencer, deveremos... Um segundo, por gentileza. Deveremos vencer a nossa própria imperfeição. Quanto mais materializados, mais distantes da divindade. Quanto mais nos espiritualizamos, mais nos aproximamos de Deus. Bem, a questão é: como podemos fazer essa entrega? Como vamos realizar essa entrega a Deus? Algumas pessoas acreditam que, frequentando uma religião, batendo o cartão ali, naquela reunião específica, na missa, no culto, na reunião na casa espírita, já está quite com Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Até porque essa dicotomia entre vida e religião é um grave equívoco na cultura religiosa da Terra. Acreditar que, comparecendo a uma reunião uma vez por semana, nós já estaremos quites com a divindade, é um grave equívoco. Porque a vida não pode jamais ser dissociada da espiritualidade. Nós vemos, por exemplo, no prefácio do livro Nosso Lar, de autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, prefácio elaborado por Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Emmanuel diz que nós carecemos do espiritismo, que nós carecemos do espiritualismo, mas carecemos muito mais de espiritualidade. E o que é espiritualidade, meus irmãos? É a vivência do bem no dia a dia das nossas vidas. As casas espíritas, as igrejas são escolas, são núcleos abençoados de aprendizado, mas se nós apenas nos apresentarmos elevados dentro dos templos e mundanizados no mundo, nós estaremos vivendo uma grande mentira,
uma grande ilusão. Daí a casa espírita ser um núcleo abençoado, um hospital de almas, um templo de comunhão com Deus, de oração, e uma escola veneranda para nos educar para o cotidiano. É muito fácil subir a montanha para meditar, mas o difícil é descer a montanha para conviver. Então é muito fácil estar dentro de um templo religioso, pagar o seu dízimo, mas se no dia a dia não nos esforçarmos pela vivência do bem, pela vivência da lei de amor, de justiça e caridade, não vai adiantar essa frequência aos templos religiosos. Essa frequência se faz necessária porque ali nós estamos em comunhão, nos unimos em oração, fortalecemos as nossas energias. Nesse período de pandemia, por exemplo, como temos sentido falta de estarmos dentro de uma casa espírita, de estarmos ali estudando, comungando com os irmãos, partilhando a essência da doutrina espírita. Essa comunhão, essa união, essa partilha é, sem dúvida, essencial para todos nós. Mas não podemos entender que somente ali devemos viver, apresentar uma faceta de espiritualidade, mas, sobretudo, dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, sobretudo na convivência social, junto dos irmãos, inclusive aqueles que se nos apresentam mais difíceis, né, que pisam no nosso calo, que tentam obstaculizar a nossa marcha evolutiva, é diante desses gatilhos que a nossa sombra emerge, porque a sombra do outro faz emergir a nossa sombra. Às vezes a gente quer se afastar daquela pessoa que nos prejudica, mas muitas vezes ela está sendo uma professora na nossa vida, nos ajudando a desenvolver paciência, a desenvolver tolerância, a desenvolver a nossa própria humanidade, porque evoluir é nos humanizarmos. Estamos ainda transitando da animalidade ao reino hominal e desenvolvendo ainda a nossa humanidade. Numa análise do cristianismo primitivo, nós vemos que Jesus viveu a espiritualidade 24 horas. Ele nunca dissociou religião de vida. Ele vivia a religiosidade. Ele vivia a espiritualidade o tempo todo. Então, ele não pregou apenas na sinagoga. Ele pregava no alto das montanhas. Ele levava a sua mensagem nas margens do lago de Genezaré. Ele conversava com o povo e instruía o povo nas estradas. Então, Jesus foi um mestre por excelência que vivenciou e nos é apresentado pelos espíritos nobres como modelo e guia da humanidade na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Há uma passagem muito interessante que fala dessa vivência da espiritualidade, que é o grande caminho para a nossa entrega real a Deus, para a nossa vinculação ao psiquismo divino. Porque nós somos espíritos e estamos aqui desenvolvendo, qualificando a nossa vibração. Quanto mais nos elevamos, mais entramos em comunhão com as fontes noúricas da vida, com as forças superiores e nos desapegando das forças barônticas, das energias pesadas do mundo espiritual, do astral inferior. Vejamos uma conversa muito interessante de Jesus com a mulher samaritana. Está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 19 a 24. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se todo mundo está acompanhando direitinho aí a nossa abordagem. Estava falando com a Neise que a gente fica preocupado, né? Se na hora o som está legal, se me deem um retorno, por gentileza, e agradeço os tantos companheiros que já se fazem presentes aqui na nossa abordagem na noite de hoje, pela Rede Amigo Espírita. Espero que estejam todos ouvindo bem e me deem esse retorno. A Caroline dizendo, estamos ouvindo bem, a Neise, está perfeito, graças a Deus. A Ana, lá de Alegre, ô minha querida, a galera toda se manifestando aqui, graças a Deus. Vejamos então esse diálogo fabuloso entre o mestre de Nazaré e a mulher samaritana. Senhor, disse-lhe a mulher,
vejo que tu és profeta. Porque Jesus, no contato com a mulher samaritana, quebrando um paradigma da época, porque, primeiro, que as mulheres não eram valorizadas, principalmente pelos grandes mestres, e segundo, que os samaritanos também eram discriminados, porque eles tinham um templo à parte, eles não participavam das reuniões religiosas no templo de Jerusalém, eles tinham o templo próprio no monte, em Samaria. Então, quando um judeu de Jerusalém tinha que passar por ali, ele costumava não passar em Samaria, ele fazia uma volta muito grande, porque os samaritanos eram considerados os hereges da época de Jesus. E Jesus ali quebra, né, esse paradigma ancestral egocêntrico e conversa com a mulher. E revela algo da vida da mulher, né? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e aí ela diz a ele, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, quer dizer, ela está questionando onde que nós vamos adorar a Deus? No nosso templo, aqui em Samaria, ou vamos adorar Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém? Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E prossegue Jesus. Em espírito, e o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus ali estava rasgando o véu da verdadeira, da legítima espiritualidade, que não era uma questão de estar neste ou naquele templo, mas uma questão de vivência, de prática, de Deus ser adorado em espírito e verdade em toda parte. Deus é espírito, nós também somos espíritos. Então Jesus já mostrava, quebrando aquele conceito antiquado de que somente ali Deus se manifestaria, e dizendo, não, é chegado o momento, a hora é agora que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Ainda vemos, 2 milênios depois dessas palavras iluminativas, pessoas que são religiosas dentro só das religiões. Pessoas que cumprem os ritos oficiais e sagrados das religiões, mas que quando saem do templo e vão para o ambiente profano, que significa fora do templo, perdem aquelas diretrizes, não se importam, não acham aquilo significativo. Então, essa não é a espiritualidade real, essa não é a entrega real a Deus. Vemos, inclusive, pessoas que se ocultam atrás de livros sagrados, mas prosseguem vivendo os mesmos preconceitos, o mesmo egocentrismo, a mesma postura equivocada, com pouquíssima espiritualidade. Por sinal, na época de Jesus, isso já era comum com os fariseus, que Jesus teve a coragem de dizer que eles eram sepulcros caiados de branco por fora, todo podridão por dentro. Será que ainda hoje nós não nutrimos posturas assim? De manifestarmos um religiosismo, mas uma vivência muito fraca da verdadeira mensagem? Será que ainda não corremos esse risco dentro dos nossos próprios arraiais espíritas, em outros arraiais também cristãos? Será que muitos de nós não somos religiosos apenas dentro dos templos, já que a grande proposta é a vivência do bem,
da lei de amor, justiça e caridade em toda parte? Reflitamos sobre isso para não levarmos um grande susto ao retornarmos à vida espiritual, à vida verdadeira, porque nós levaremos para a vida espiritual a nossa realidade profunda. Não tem como mascarar essa realidade interior. E espiritualidade é, sobretudo, essa vivência. Bem, para viver a lei de amor, justiça e caridade, que é a nossa entrega a Deus, né? Não é uma questão de manifestação labial de fé, dizer eu aceito Jesus, não é nada disso, é uma postura de vivência. Inclusive os textos bíblicos dizem, muitos glorificarão meu nome, mas longe de mim estarão os vossos corações. E Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Vejamos, fazer a vontade, viver a lei, viver a prática do bem, a lei de amor, que é a grande lei, o epicentro de todo o evangelho, a lei de amor. Mas para que possamos viver essa lei, para que de fato consigamos a materialização dessa lei, nós temos um caminho a fazer. Primeiramente, nós vemos a necessidade do conhecimento. Daí o Espírito de Verdade propôs, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, a instrução é fundamental. Os espíritos nos dizem que o problema não é tanto saber que temos que amar. O problema é como amar. Nós não sabemos como. Daí a necessidade de estudar. Será que nós nos dedicamos às leituras? Nós temos aí uma literatura vastíssima, né? O Espiritismo é considerado a religião, entre aspas, porque transcende esse conceito, né, de religião, que tem mais vasta literatura, uma religião tão nova, com cerca de 160 anos. Nós temos livros e livros, porque os espíritos se utilizam dos livros para divulgar a mensagem. Mas será que nós temos lido? Inclusive, peço licença para dizer que este ano, agora em agosto, lançaremos o nosso 21º livro, o livro Saia do Controle, pela editora Dufour. Né? Acompanhe aí, o livro já está sendo preparado, e em agosto lançaremos essa obra que trata de autoconhecimento, de estudo da mente, da saúde, dos relacionamentos, da meditação e das religiões. É um livro dividido em 5 partes. Primeira parte é o estudo da mente, segunda parte o tema saúde, terceira parte relacionamentos, quarta parte estudamos as religiões e encerramos com o tema meditação. Então, conhecer, nós temos material de sobra, nós precisamos estudar. Então, não adianta apenas dizermos espíritas. Quantos de nós já lemos as obras de Allan Kardec? Né? A codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Muitos estão dentro do Espiritismo, mas não tiveram o zelo, o cuidado de estudar essas obras básicas, para que tenhamos, de fato, conhecimento basilar, para caminharmos com segurança, né, e com tranquilidade. Assistir às palestras, né? Temos aí a Rede Amigo Espírita, tantos outros canais, programas espíritas, oportunizando o conhecimento espírita com tanta qualidade, tantos oradores, estudiosos, pesquisadores, filósofos, psicólogos espíritas, médicos, né? Pessoas com todas as formações, pessoas dedicadas à mediunidade. Então, não nos falta conhecimento. Precisamos ter a disciplina do estudo, senão vamos ficar na superfície. Né? O Espírito Camilo diz que o Espiritismo é um oceano e nós estamos molhando as plantas dos pés na aguinha da praia. Vejam bem. Então, se nós não estudarmos, vamos ficar na periferia.
Não adianta ir ao centro espírita tomar passe, querer saber de informações mediúnicas. O espírito Viana de Carvalho nos diz que a mediunidade é a orla do caminho, mas o caminho é a doutrina. A mediunidade é a moldura do quadro, a tela é a doutrina. Então, para contratarmos a doutrina, precisamos estudar. Antigamente, a doutrina, muitas pessoas frequentavam núcleos espíritas, onde a maioria das reuniões eram mediúnicas. No interior do país, quantas reuniões, e muitas pessoas, às vezes, saíam dali traumatizadas, presenciando comunicações de espíritos, sem estarem preparados para isso. Graças ao estudo, à orientação das lideranças, de um Chico Xavier, de Valdo Franco, tantos trabalhadores, cada vez mais o espiritismo está sendo entendido, né? Tantos médiuns, tantos trabalhadores dedicados, e isso é muito importante, porque nós vamos entendendo de fato o que é o espiritismo. O Chico dizia que o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, é a restauração do evangelho e a ampliação da mensagem do Cristo, como ele prometeu. Está lá no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Jesus teve a oportunidade de dizer: tem ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Paracleto, o advogado, relembrará tudo o que eu disse, dirá novas coisas. Então, quer dizer que a Bíblia não encerra toda a verdade. Porque se Jesus, sendo a mais elevada autoridade dentro da Bíblia, disse que tinha muito a dizer e não podia dizer, significa que algo viria posteriormente ampliar os horizontes da mensagem. Eis a missão do Consolador, que é o Espiritismo, a manifestação dos Espíritos, trazendo a ampliação, a restauração e a explicação da mensagem do Evangelho. Então, valorizemos essa oportunidade, dediquemos tempo para ler. Tem muita gente que fica perdida dentro do celular o dia inteiro. Quando não está trabalhando, está dentro do celular e vê uma notícia, conversa daqui, conversa dali, se perde, vem o sono. Pega um livro para ler. Começa a ler. O celular faz um barulho. Dali a pouco a pessoa já está dispersa, já não tem foco, porque está entre o celular e o livro. Não, vai ler uma obra. Tira um tempo, define um horário e vai ler, meditar, releia as obras, né? Tem obra que merece ser estudada. E muita gente hoje, com a mente tão acelerada, temos escrito muito sobre esses temas, e essa mente turbilhonada, intoxicada de um excesso de estímulos audiovisuais, de informações desnecessárias, as pessoas não conseguem ter foco, não conseguem, de fato, estudar. As pessoas me dizem: eu não consigo, eu leio uma página, quando eu viro, eu já não lembro mais, porque a mente está cheia, está em beta, está turbilhonada. A nossa mente, abrindo um parêntese no meio do nosso estudo, para entender como isso funciona, a nossa mente, ela tem 4 ritmos específicos. O ritmo delta, no sono profundo, abaixo de 4 ciclos de pensamento por segundo. O ritmo teta, de 4 a 7 ciclos, é o relaxamento profundo. O ritmo beta é o ritmo da aceleração, de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. E entre o ritmo teta e o ritmo beta, há o ritmo alfa, de 7 a 12 ciclos de pensamento por segundo, que é a mente tranquila. Para que você faça uma boa leitura, para que você consiga apreender o conteúdo daquilo que leu, para que você não esteja apenas lendo, mas também estudando, precisa desacelerar a mente, arrancá-la de beta, que é o excesso da aceleração, caracterizado por ansiedade, por insatisfação, por tantos outros transtornos. A mente em beta, desacelere essa mente, pacifique esse turbilhão mental, e aí existem ferramentas muito apropriadas para isso, como a meditação, que é uma ferramenta também de autoconhecimento, porque a meditação, tirar 15 minutos por dia para relaxar, focar na respiração, sentir o corpo dos pés à cabeça,
Gostaria de deixar aqui uma sugestão. No meu canal aí no YouTube, Rossano Sobrinho, você tem aí 15 minutos de meditação Rossano Sobrinho, onde você pode ouvir esse áudio e desacelerar a sua mente, pacificar o seu turbilhão mental, sair de beta, o excesso de aceleração, e começar a entrar em alfa, quando você terá serenidade, condição de ler com proveito. Quando a mente está acelerada, a gente pipoca no passado ou no futuro. Quando a gente está em alfa, a gente foca no presente, no agora, que é onde nós devemos estar. Jesus disse que quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás é o passado. E também disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado futuro. Quem está preso no passado, dominado por depressão. Quem está preso no futuro mental, pela ansiedade. E onde está a vida? No aqui, agora. Vivamos o hoje. Sintamos a plenitude do agora. A entrega que devemos fazer a Deus é a vivência do momento presente. Nas escrituras sagradas, antigas, nós vemos que Deus é aquele que é. Ele é apresentado, eu sou aquele que é. Não aquele que foi, nem aquele que será. Eu sou aquele que é, o momento presente. Quando nós fincamos os pés no momento presente, entramos em comunhão com Deus. Entramos em comunhão com o agora, com a eterna presença, o eterno presente. Então, desacelerar a mente é um dos caminhos para realizarmos essa entrega absoluta a Deus. Muitas vezes nós estamos dominados por ansiedades, por dúvidas, por inseguranças, por perturbações do emocional, mediúnicas. Desaceleremos a mente. Pacifiquemos o turbilhão mental pelas vias da meditação bem dirigida. E meditar, focar na respiração, sentir o corpo dos pés à cabeça e os pensamentos que surgirem, deixar passar. Deixa fluir. Fica apenas observando. Meditar não é parar a mente. Algumas pessoas me dizem, eu não consigo meditar. E eu pergunto por quê? Porque eu não consigo parar a mente. Meditar não tem nada a ver com parar a mente. Meditar é focar na respiração e observar os pensamentos. Costumamos comentar que a mente é como um rio que passa. Pensamentos e mais pensamentos. Meditar é sair de dentro do rio, sentar na margem desse rio e observar. Dali a pouco esse rio vira um filete d'água, ele desacelera, ele acalma e você vai entrando em alfa. E nesse estágio mental ou nesse estado mental, nós passamos a refletir as estrelas, o psiquismo dos espíritos superiores. André Luiz diz que a mente é como um lago. E o lago, para refletir o brilho das estrelas, os espíritos superiores, precisa estar pacificado. Daí Emmanuel nos dizer que Deus não faz sintonia com o desespero. Quando nós estamos turbilhonados, quando nós estamos desesperados, não vemos saída. Não conseguimos perceber a ajuda. Recordemos-nos de André Luiz, o narrador protagonista de Nosso Lar. Ele no umbral, perdido, sofrido há cerca de 8 anos. Somente quando ele eleva a Deus uma prece, uma outra chave para a nossa entrega a Deus, a oração. E quando ele faz uma prece, ele percebe a presença de um benfeitor espiritual que o resgata daquela região umbralina e o leva à colônia espiritual de Nosso Lar. Quando ele pacificou a mente. Quando ele aquietou o turbilhão mental. Dediquemo-nos. O que são 15 minutos de meditação por dia? Excelente. Harmoniza, desacelera. Vamos dizer que esvazia o copo mental. Não deixe de pesquisar aí. 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho, ou tem tantas outras meditações, para que você possa iniciar essa prática com calma. Se for difícil 15 minutos, tem um outro áudio, 5 minutos, aí no YouTube, 5 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. Você pode começar com 5 minutos e depois você vai para 15 minutos. Dentro desse processo
de meditação, de estudo, nós vamos realizando também o processo de autoconhecimento, passando a observar os nossos pensamentos, passando a observar as nossas emoções. Vamos nos dando conta de que não somos, como diz Joana de Ângeles, os nossos pensamentos, que não somos as nossas emoções. E quando começamos a observar os nossos pensamentos, vamos saindo do comando desses pensamentos. Os pensamentos geram reações neuroquímicas que são as emoções. Quando nós dominamos os pensamentos, quando nós observamos os pensamentos, eles vão perdendo força sobre nós. Aquele pensamento de insegurança, aquele pensamento que gera uma emoção de tristeza, quando a gente começa a observar os pensamentos, ocorre o que chamamos de desidentificação. Nós passamos a olhar de fora o pensamento, passamos a olhar, observar as próprias emoções, e a gente vai acalmando, pacificando, saindo de beta, 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo, e entrando em alfa, desacelerando e nos harmonizando. Essa prática nos permite, além de conhecer, a sentir a mensagem que estamos estudando. Então, na medida que nós vamos estudando, nós vamos transitando do saber, do conhecer, para o sentir. Porque esses são os 3 degraus da espiritualidade. Conhecer, pelo estudo. Sentir, pela interiorização do conhecimento. Para alcançarmos o 3º degrau, a vivência. E, naturalmente, a convivência. A nossa entrega a Deus passa por esses 3 degraus. Se não estudarmos, não saberemos. Se não soubermos, não sentiremos. Se não sentirmos, não viveremos e não saberemos conviver. Então, a necessidade da interiorização do conhecimento. Ok? Estão me ouvindo bem? Tudo caminhando, fluindo bem? Me deem um retorno aí, por gentileza. Enquanto eu bebo um pouquinho d'água. Quando a gente fala para o público, aí na Semana Espírita em Iguaçuí, já falamos para o público superior a 200 pessoas, lá na Casa de Veneranda, a gente nem vê o tempo, porque vocês estão ali, há uma permuta de energia, mas por aqui, né, a gente fica sozinho, só com os espíritos próximos nos auxiliando, né, porque sem eles a gente também não daria conta. Mas a gente sente falta da comunhão, né? Da energia, da partilha. Isso faz muita falta. Estamos pedindo a Deus para passar logo essa pandemia, para nós estarmos aí juntos, estudando juntos nas casas espíritas, ok? Pessoal dando ok aqui. A Caroline dizendo que está tudo fluindo bem. Muito bem. Sebastiana Valadares. Lucila, ótimo. Lucila aqui conosco. Muito bem, Margarida Barcelos, Jandira, nossa amiga Jandira Monteiro, muito obrigada a presença de vocês. E depois compartilhe o estudo. Prosseguindo mais um pouco. Essa entrega a Deus não é apenas uma entrega direta ao Criador. O caminho para o Criador, indubitavelmente, passa pelo próximo. Há uma passagem... Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, nos fala algo muito interessante sobre isso. Escreveu João: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, dizer que nós amamos a Deus, eu costumo dizer, é mais fácil amar a Deus do que amar o vizinho. Porque Deus não nos perturba nunca, né? E o vizinho pode, como a gente pode perturbá-lo também. Mas o grande desafio do Evangelho é chegar a Deus através do nosso próximo. Através do amor ao próximo. Desenvolvendo as habilidades da amorosidade, da afeição, da ternura, do carinho, da dedicação. Isso é o amor ao próximo. Então, nessa entrega ao Criador,
devemos amar as suas criaturas, porque senão não estaremos em Deus. Há uma passagem muito bonita que representa, que elucida essa questão. Conta-se que 2 irmãos muito jovens desejaram servir a Deus. Queriam entregar em totalidade suas vidas ao Criador e à obra espiritual. Um deles subiu uma montanha muito alta, na região dos Himalaias, e decidiu viver no topo daquela montanha, em meditação profunda, desenvolvendo as potencialidades da mente, desenvolvendo os dons mediúnicos espirituais, os poderes. O outro irmão, no entanto, parece que houve uma queda da internet, mas acho que voltamos bem, né? O outro irmão desejou também servir a Deus, porém dentro da internet. A Neise entrou aqui. Houve uma queda, Neise? Ah, voltou. Podemos seguir? Caiu aí, mas já voltou, Rossana, já está no ar. Pode seguir. Pode beber sua água com calma. Está voltando? Podemos seguir? Muito bem. Então, um irmão decidiu subir a montanha para servir a Deus em meditação no alto dessa montanha. E o outro decidiu descer a montanha para ajudar num vilarejo, ajudando as almas necessitadas, os espíritos, as pessoas carentes, as pessoas doentes. Montou uma choupana onde ali ele procurava servir ao próximo, fazer curativos, ofertar medicamento, ajudar as criaturas que estavam necessitadas. E passou um bom tempo, até que o irmão que estava no topo da montanha sentiu saudade do outro. E ele havia desenvolvido tamanhos poderes mentais que quando ele pensava algo negativo, o gelo que havia em derredor dele começava a derreter. Ele estava no topo de uma montanha, muito fria, com muito gelo, e quando ele pensava algo negativo, diz a lenda que o gelo começava a derreter devido aos seus pensamentos, o poder dos seus pensamentos negativos. Então ele decidiu visitar o irmão que havia decidido servir a Deus naquele vilarejo. Então, um belo dia, ele decidiu descer e pensou: mas como eu vou visitar o meu irmão que está lá no meio dos pecadores, dos sofredores? Eu não posso me contaminar, eu estou numa proposta, numa sese mística, numa ascensão espiritual, eu não posso me misturar no meio do poviléu, de tanta gente pecadora. Ele queria a evolução vertical, mas sem a convivência humana. Então, ele lembrou do seu poder mental, e ele pensou: eu vou descer com uma bola de neve na mão. Se eu descer e contatar alguma realidade negativa e começar a pensar algo ruim, o gelo, essa bola de gelo, vai começar a derreter na minha mão. E eu imediatamente volto e subo a montanha. E vou me abrigar no topo da montanha das mazelas morais da humanidade. E assim ele fez. Desceu a montanha com aquela bola de gelo e no vilarejo procurou pelo irmão. Tomou conhecimento de onde estava o irmão na sua tenda, servindo ao poviléu, servindo aos sofredores. Quando ele adentra a tenda daquelas pessoas tão pobres, ele viu que o irmão estava sentado num banco tosco de madeira e estava fazendo curativo na perna de uma morena, uma moça muito bonita. E ele imediatamente olhou a moça, olhou ali o seu irmão fazendo curativo, começou a pensar uma série de coisas referente ao irmão, começou a julgar o irmão, e quando ele entrou nesse campo de julgamento,
nesse turbilhão de pensamentos equivocados, o gelo na sua mão começou a derreter. E ele se deu conta de que não estava preparado para manter a mente pura, a mente limpa, a sua elevação espiritual. Então ele decide subir a montanha. Mas quando ele olha para o irmão, olha nos olhos do irmão e vê que o irmão estava ali, numa entrega absoluta ao bem, numa entrega na postura caritativa verdadeira, sincera, servindo, e que o irmão não estava contaminado pela maldade, ele se deu conta de que ele precisava também da convivência, de estar na arena da convivência para desenvolver as reais habilidades do espírito. Que distante da convivência social, ele não estava erguendo templos às virtudes e muito menos muros aos seus próprios vícios, às suas fragilidades, às suas más tendências. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar, adestrar as suas más tendências, pela sua transformação moral e pelo esforço para gerenciar e dominar as suas más tendências. Então ele se deu conta de que precisava de conviver. Então, a partir daquele dia, ele decidiu descer a montanha e ajudar o irmão naquele trabalho, junto ao povo sofredor, desenvolvendo as habilidades. Não abandonou o hábito da oração. Não desistiu da prática abençoada também da meditação. Mas percebeu que carecia do atritar das arestas, podando as suas mazelas e realizando a verdadeira ascese, a verdadeira elevação espiritual. Então, nesse caminho de entrega a Deus, nós devemos, de fato, trabalhar a nossa amorosidade, a nossa paciência para com o nosso próximo, vencer a nós mesmos, o nosso ego ancestral, a nossa teimosia, a nossa petulância e exercitar a amorosidade e perdão, compreendendo que somos todos imperfeitos, que o outro, eu preciso do outro, até dos meus inimigos, porque a sombra dele aciona a minha sombra, ela emerge para que eu possa trabalhar. Nesse caminho de espiritualização, nós vamos paulatinamente ouvindo a voz baixinha e agradável de Deus, como um sussurro, convidando-nos a amar, a servir. Como nós podemos encontrar essa proposta do amor a Deus, pelo amor ao próximo, na grande mensagem do monte, no grande sermão do monte, ou como alguns preferem, sermão da montanha de Jesus de Nazaré. Podemos encontrar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus deixa ali essas diretrizes, e eu pensei do sermão 6 diretrizes específicas sobre a arte de amor ao semelhante, sobre diretrizes seguras para uma convivência social harmônica, porque não é possível, repito, nos entregarmos a Deus se não convivermos bem. Jesus falou disso. Se você leva a sua oferenda ao altar e lembra que está em desalinho com seu irmão, volte e se harmonize com ele. Ou seja, não adianta louvar-minhas, não adianta orar, não adianta louvar, se nós não procuramos estar em harmonia com os nossos irmãos. Claro que nem todos serão nossos amigos. Claro que não podemos ter a imaturidade psicológica de esperar que todo mundo goste da gente, que todo mundo concorde com a gente. Isso é bobagem. Nós devemos ter o caminho consciencial. Que nem os elogios nos derrubem, mas que também as vaias não nos atrapalhem. Que possamos estar em sintonia com a lei divina que está dentro da consciência. Que está na consciência conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quando nós estamos em sintonia com essa consciência, nós vamos vivendo em paz, em harmonia com a vida, harmonizando o mundo interno, vamos harmonizando o mundo exterior. Então, Jesus, no Sermão do Monte, fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. A humildade é uma das chaves para a nossa entrega a Deus.
Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude é uma chave para que realizemos a nossa entrega a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A vivência da justiça, de sermos verdadeiramente justos com os nossos irmãos, com o nosso funcionário, nosso empregado, nosso patrão, nosso amigo, nosso parceiro, que sejamos justos. Isso nos conduzirá a uma entrega real a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, Deus nos acolhe nas nossas fragilidades. Quando nós acolhemos, perdoamos, somos indulgentes com os nossos irmãos, quando eles falham conosco. Quando não alimentamos mágoa, ressentimento, quando não nos afastamos e afastamos as pessoas ou prejudicamos as pessoas, nós estamos vencendo a nós mesmos. Muitas vezes podemos nos preservar de algumas pessoas que insistem em nos prejudicar, mas sem desejar mal a elas. É o que diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando a questão de amar os nossos inimigos. Não podemos ter por um inimigo o mesmo carinho que temos por um amigo, mas devemos orar por ele, não desejar o mal a ele. Nesse sentido, estaremos amando esse irmão do caminho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Limpando a mente, limpando o sentimento, entraremos em comunhão com Deus. Sentiremos Deus em toda parte. Ver Deus aqui é sentir a presença do Criador, que, como eu disse no início, está presente, imanente em todo o universo. Quando nós vamos limpando o coração, limpando a nossa alma, passamos a ver Deus numa planta, numa árvore, num animal, num ancião, numa criança, em toda parte, no irmão do caminho, nós vamos sentindo a presença da divindade. Bem-aventurados os pacificadores também de Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. Então, não basta apenas sermos pacíficos. Há muita gente pacífica que não luta pela paz. Nós devemos ser também pacificadores, promover a paz em toda parte, levar uma mensagem do bem, uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia. Dessa forma, com esse roteiro sublime, nós vamos entrando, fazendo, realizando a nossa comunhão com o Criador. Nós vamos realizando a nossa entrega a Deus, porque, sobretudo, Deus é amor, como escreveu João Evangelista. Para estarmos em comunhão com Deus, devemos vibrar amor, pensar amor, sentir amor, falar amor. Quando o amor se manifestar e sair dos nossos poros, na vida familiar, na vida profissional, na vida social, nós estaremos entrando, realizando a nossa entrega a Deus, entrando em comunhão com Deus, entrando no templo de Deus, que é a essência do universo, que é o amor. Quando nós estivermos vivenciando isso, ou pelo menos nos esforçando, recomeçando sempre quando tombarmos, nós estaremos de fato entrando em comunhão a Deus. E muita gente pensa, mas eu serei capaz? Claro que sim. Nós somos todos filhos de Deus. Eu disse a uma pessoa hoje, acredite, você é filho de Deus. Somos todos irmãos. Ninguém é inferior a ninguém. Em essência, todos somos lucigênitos, filhos da grande luz que é Deus. Então, meus queridos irmãos, nesta noite de hoje, eu quero agradecer a oportunidade do Centro Espírita Amor em Jesus de Iguaçuí, que o Centro Espírita Amor em Jesus nos oportuniza para estarmos conversando aqui com vocês, trazendo essa mensagem singela de esperança, de força, independente do que acontece no mundo. Tenhamos a certeza de que a vitória do bem é certa, porque Deus está dentro de nós e nada, nem a morte, pode vencer a divindade dentro de nós, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, no corpo,
fora no corpo, em qualquer situação, Deus está sempre conosco. Realizar essa entrega é a conexão que a psicologia transpessoal fala de conexão ego-self. Quando nós, a personalidade, nos entregamos a essa essência, o self, a consciência, que é pleno amor, que é luz e que é paz. Que possamos, nesses minutos finais, elevar o nosso pensamento e dizer assim, com a Amélia Rodrigues Espírito: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva e a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão, mas se eu não lograr, permita-me ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na exasperação. Eu queria, Senhor, ser um jardim de flores, de todas as cores, embelezando as paisagens da terra, mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, permita-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Gostaria de ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade inteira, mas se eu não puder, permita-me ser um grão, que caindo ao chão me multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Eu gostaria, Senhor, de ser uma montanha altaneira, de onde eu pudesse avistar a terra inteira, mas se eu não lograr, deixa-me ser uma pedra pavimentando o caminho por onde passa o herói, na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Eu gostaria, Senhor, de ser cantor, declamador, compositor, para cantar a tua mensagem de luz. Mas se eu não conseguir, Jesus, permita-me ser uma árvore e a estrada sob sua sombra, ou então estar ali no chão esperando de mansinho passar um coração pelo meu caminho. E quando ele se for, eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele olhando para trás me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo. E lado a lado eu possa declarar: Senhor da vida, muito obrigado porque eu nasci, muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, encerrando mais uma semana espírita de Iguaçuí, cidade que amamos tanto, pela oportunidade de estudarmos juntos a veneranda doutrina espírita que nos apresenta as diretrizes seguras da autoiluminação, pela oportunidade de, num singelo esforço, estarmos a caminho da entrega absoluta a Deus, como um rio singelo que um dia terminará a sua jornada integrando-se ao oceano que é Deus, a grande consciência cósmica. Que possamos, meus irmãos, perseverarmos no bem, vencendo as nossas próprias mazelas, a fim de que cada vez mais sintamos a presença de Deus dentro de nós, em nosso derredor, e assim alcancemos a plenitude. O meu carinhoso abraço, gratidão aos irmãos do amor em Jesus, que Jesus ampare o Brasil, o nosso planeta, e que adentremos paulatinamente os tempos da regeneração. Muita paz e muito obrigado. Bom, nós só temos, a agradecer, ao Rossano por essa linda palestra, encerramento maravilhoso, com esse lindo poema. E assim, eu agora, antes da gente fazer a prece final, preciso fazer uma correção, fazer vamos dizer assim, um meia-culpa aqui, que eu, na emoção de passar para o Rossano falar, não o apresentei como deveria, falando, de todas as qualificações, porque eu acho que é importante, a pessoa é estudiosa, a pessoa faz tanta coisa, mas a gente, na euforia de ouvir-te, não falei, então vou falar no final, que faz o mesmo efeito. Eu acho que é importante a gente divulgar as coisas boas que as pessoas fazem. Então, Rossano é psicanalista formado pela Associação Nacional de Psicanálise, é psicopedagogo pela Universidade do Estado de Minas Gerais,
é dirigente do Grupo Evangelho na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade Espera Feliz. Toda segunda-feira ele está lá sintonizando. As pessoas podem sintonizar, quem não quer fazer sozinho em casa, né? Porque não tem, às vezes, companhia, aproveita o grupo para estudar. Então, faça isso daí, que é muito bom. É o Evangelho no lar, é Jesus dentro da nossa casa. E a gente precisa ter esse hábito, independente de qualquer religião, de trazer Jesus para o nosso lar. Então, é importante esse estudo. É palestrante espírita, né, que realiza não só as palestras nas nossas casas espíritas, mas em diversos lugares, seminários, em faculdades, em clubes de serviços e tantos outros lugares aonde ele for convidado, ele vai lá levar essa palavra amiga de todo esse seu estudo. E hoje, no Dia do Escritor, a nossa homenagem, né, a você, Obrigado. com 20 livros já, né, lançados, e o 21º vai ser lançado em agosto. Saia do Controle. Algumas pessoas estavam perguntando o nome do livro, então é esse aí, gente, Saia do Controle, vai ser lançado, né, pela editora do For, em agosto, não é isso? Exatamente. Vamos ver se a gente faz um lançamento, ainda que seja online. Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu assim, vou confessar que o que eu mais utilizo dos livros é o Qualidade de Vida. Acho que foi o primeiro que você escreveu. É um dos primeiros. Esse livro me é tão útil na minha vida diária, e assim, eu indico para outras pessoas, às vezes, que estão em momentos difíceis, já presenteei, inclusive. Então, é um livro assim, que eu gosto muito, muito mesmo, porque ele nos ensina a ter realmente qualidade de vida. E ali começa, né, o nosso aprendizado, né? Nesse livro, assim, eu aprendi muita coisa. Então, nosso agradecimento a você por esses livros maravilhosos que você tem, e que cada um possa realmente fazer uso deles, não só para o seu estudo, mas para a sua mudança como espírito, né? Que é o que precisamos. Não adianta a gente só ler se a gente não conseguir mudar. E agora, agradecimentos especiais à Rede Amigo Espírita, que, assim, tão carinhosamente nos acolheu na pessoa do José Aparecido e do Rafael Papa, que foi a primeira pessoa com quem eu falei, e que sempre foram muito carinhosos com a gente, nessas nossas inseguranças de nunca ter feito dessa forma. E, assim, eles, com a paciência que tiveram durante essa semana, com os nossos tropeços, então nós agradecemos de coração a vocês e pedimos a todos os amigos, né, que se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita, porque é um canal que divulga o trabalho de tantas casas pelo país inteiro, tantas semanas em espírita, tantos congressos, e como é importante para nós essa divulgação. Então, assim, nosso agradecimento do Centro Espírita Amor em Jesus, do Quinto CRE, e eu aqui representando, né, o Centro Espírita Amor em Jesus, que estou aqui na condição de presidente nesse momento, mas, assim, sou apenas uma trabalhadora que está aqui tentando, né, levar a doutrina espírita, que tanto me faz bem a tantas outras pessoas. Então, o nosso agradecimento sincero a todos vocês que ao longo da semana aqui estiveram conosco, nos ouvindo a todos esses palestrantes, agradecendo ao Cristiano, a Margarete, ao Alexandre, a doutora Ana Cristina, ao Hélio Tinoco, a Cristina Batistuta e a você, Rossana, né? E que nós estamos encerrando a nossa Semana Espírita, mas as nossas atividades não se encerram. É só visitar o Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus, que sempre nós temos lá as palestras toda terça-feira, referente a atendimento fraterno, que nós continuamos fazendo online. Toda sexta-feira também tem palestras online lá, para que as pessoas possam acessar. Então, nós convidamos vocês a participarem da nossa casa depois, quando ela estiver presencialmente funcionando, que possam fazer uma visita para conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa livraria, que nós temos livros maravilhosos,
Então, que possam ajudar nesse aprendizado nosso. E lembrando, né, gente, que nós estamos encerrando a Semana Espírita. Oi. Pode falar. Antes de você encerrar, se você me permite, uma companheira fez uma pergunta e eu posso responder em meia dúzia de palavras? Eu gostaria, pode ser? Claro. A companheira Janete Noleto, ela perguntou: difícil tranquilidade e serenidade em tempos de pandemia, com mais de 80 mil pessoas que perderam a vida. Isso não é ser egoísta? Querida irmã Janete, ajudar, a melhor forma de ajudar é estando harmonizados. Quando nós nos pacificamos, nós temos melhor condição de ajudar em oração, em vibração e em atitudes. Ninguém perde a vida, porque nós somos vida, nós perdemos o corpo. Então, a vida, que possamos ter tranquilidade, a tranquilidade possível, a serenidade possível, para ajudar os irmãos, tanto os que ficam no corpo, quanto os que estão retornando à vida espiritual, vítimas desse processo pandêmico. Porque com a nossa serenidade, nós teremos condição de ajudar muito mais o planeta nesse processo de renovação. Então, não é egoísmo, é harmonizarmos-nos para melhor ajudarmos. Eu vi essa questão, obrigada por você ter respondido, né? Muito obrigada por essa atenção nessa companheira. E assim, a gente sempre nas nossas orações aqui, durante toda a semana, a gente tem exatamente envolvido essas pessoas todas nas nossas orações, tanto os encarnados quanto os desencarnados, porque a oração vai ajudá-los a prosseguir nessa caminhada, tanto, né, a família que está enlutada, quanto aqueles que retornaram ao mundo espiritual. Então, que a gente possa lembrar deles nas nossas orações, porque todos nós precisamos, né, dessas orações. Então, agradecemos e lembramos a vocês, gente, que em setembro nós teremos o Setembro Amarelo e vamos ver se vamos conseguir estar por aqui de novo, trazendo o nosso trabalho, para que a gente possa servir mais ainda. Que Jesus nos abençoe e que agora eu vou fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo muito, estou muito grata por esses dias, a emoção invade, porque é muito bom a gente poder levar a palavra de Jesus, né? Saber como ele é importante para nós, quando é útil para nós, e quanto ele nos faz crescer. Então, que a gente possa, nesse momento, nos juntarmos em vibrações de amor a todos os irmãos que nesse momento estão passando por momentos difíceis, sejam em seus lares, nos hospitais, independente da religião, do problema que estão passando, dos conflitos, que sejam nesse momento agraciados com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nossa Mãe Celestial, nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto protetor, possa envolver a todos, que todas as famílias enlutadas possam ser socorridas por esses amigos espirituais, que esses espíritos que voltaram ao mundo espiritual também possam ser envolvidos, abraçados por seus entes queridos, que possamos, Senhor, agradecer, muita gratidão por todos esses dias que aqui passamos, aprendendo um pouco mais, para que sejamos melhor do que fomos ontem. Que amanhã possamos estarmos em melhores condições e ajudarmos o nosso próximo. Abençoa-nos, Pai,
envolve todos os lares deste planeta. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja em cada lar. Agradecidos, pedimos a permissão para darmos encerrado a nossa 13ª Semana Espírita do Quinto CRE, com a realização do Centro Espírita Amor em Jesus. Obrigada, Senhor, e fiquem em paz todos vocês. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus, obrigada a todos, um beijo para todos, um bom domingo, uma boa semana. Beijos.